Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que nós recebemos hoje a professora Heloísa Guesteiras, do MAST, do nosso Museu de Astronomia e Ciências Afins. Como é do nosso costume, nós preferimos sempre que as pessoas que já tenham algum contato, já conheçam, tenham uma relação pessoal ou profissional, as pessoas façam a apresentação. E hoje a professora historiadora do Museu Nacional, Regina Dantas, fará esse privilégio, e nós já de antemão agradecemos aos participantes, agradecemos a Regina, e especialmente agradecemos a professora Heloísa, que se disponibilizou a conversar conosco. Então, muito obrigado, e Regina, aí assim, vai lá. Agora sim. Gente, é um prazer estar aqui no grupo e apresentar a colega Heloísa Gesteira. A Heloísa, ela é aquela mulher, aquela historiadora, que quando você precisa de qualquer assunto ligado, não digo especificamente a história das ciências, não, né, que é a área dela, mas é assim, ao MASH, informações em relação ao MASH, informações sobre equipamentos, enfim, o que, claro, ela ainda vai apresentar, mas é uma referência. Então, é um privilégio tê-la aqui conosco, principalmente sendo esse última apresentação, né, última reunião, último encontro aqui de 2022, o ano também histórico, e tê-la aqui tem essa relevância, viu, Heloísa? Que é uma amiga, é uma pessoa em que, em determinados momentos, nós estamos sempre nos esbarrando, né? Inclusive com Mariá e a Heloísa. Por quê? Porque falamos dos museus, falamos de toda uma estrutura, de funcionamento, para que serve esse museu, as parcerias, essas relações. Então, se vocês vão ver o quanto o assunto ele é um assunto que dialoga com vários temas que vão motivar os alunos aqui desse grupo. Então, era o que estava faltando para o nosso grupo de estudos, de pesquisa e de extensão. Oba, chegou a Bárbara, chegou mais uma mulher, oba. E aí fiquem à vontade em relação à Heloísa, e é um prazer tê-la aqui, viu, querida? Seja bem-vinda. Bom, obrigada. Eu começo agradecendo o convite do João Felipe para participar, né, para conversar com esse grupo, né, ligado à educação de matemática e ao CAP da UERJ. E essa aproximação, como a Regina falou, para o museu é vital, né, uma das coisas que nos estrutura. E também agradeço as palavras com as quais a Regina me apresentou. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e vou dividir a apresentação em algumas partes. Eu vou começar falando da instituição e um pouco da coleção, né, no geral, e no segundo momento eu vou repartir em 2 pontos que eu trabalhei a partir dos objetos, a partir desses instrumentos, porque eu defendo muito, né, que a preservação e divulgação desses acervos é algo fundamental, mas também acho que eles são objetos que nos permitem produzir conhecimentos novos, eles estão vivos, eles não são peças que remetem a gente para um tempo pretérito, mas acho que, né, um dos desafios da história é esse, é mostrar que a história é uma ciência do presente, né, que a gente dialoga com o passado, mas a gente fala, né, do nosso tempo e fala de questões que nos atraem. Então, deixa eu ver se o compartilhamento vai funcionar direitinho aqui. Se eu passou a imagem? Sim, está carregando, veio. Tá. Então, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, ele é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele foi criado em 1985 e surgiu de um grupo, né, de várias discussões em relação à memória da astronomia, em particular, mas também um momento onde havia
um interesse, né, pela construção tanto da memória quanto da própria história das ciências no Brasil. Então, o museu ele surge, né, ele é criado nesse momento, coincide até com o ano da criação do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e com outros lugares também que se dedicavam à produção do conhecimento na área de história, história da ciência. E como, enfim, antes de eu continuar, só para qualquer momento que vocês queiram perguntar, por favor, tá? Porque fica esquisito que eu não vejo vocês, eu só vejo a tela, então vocês podem interromper se for o caso. E controlar o meu tempo também, tá, Jana? Você pode me avisar aí quando estiver perto de encerrar. Então, o Museu de Astronomia, ele funciona hoje, né? Ele funciona no prédio que era o prédio do antigo Observatório Nacional, era o prédio administrativo, e a gente tem também, além desse edifício belíssimo, né, quando a gente entra ali, é um edifício muito bonito, tem um campus, que é um campus marcado, né, por uma estrutura de observatório no início do século XX, porque o primeiro lugar que funcionou o observatório não foi no Morro de São Januário, onde ele está localizado hoje, mas ele foi para aí em 1927, quando a própria instituição fez 100 anos. E um dos elementos importantes desse prédio é que ele acabou, né, o prédio e o campus, no início dos anos 80, um pouquinho antes do surgimento do MAST, o prédio e o campus, né, com as cúpulas, as lunetas e os objetos, eles foram tombados, né, como patrimônio histórico do país, como patrimônio arquitetônico também, né? E o observatório, é o que eu vou falar um pouco, ele tem aí nesse campus, são os instrumentos, os grandes telescópios e lunetas, a maior parte delas do início do século XX, né, foram instaladas aí, e é o primeiro prédio que foi construído no Brasil e no Rio de Janeiro, é o primeiro prédio que foi projetado para ser um observatório. Eu vou voltar isso mais adiante, mas queria, né, voltar um pouquinho mais no tempo para entender um pouco da própria coleção, que a gente vai falar de alguns objetos. O Observatório ele é uma instituição que foi fundada em 1827, o decreto é de 15 de outubro de 1827, e ele inicialmente funcionou no Morro do Castelo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ocupou esse prédio aqui, né, parte desse prédio, aonde havia funcionado, né, primeiro no início da ocupação da cidade do Rio de Janeiro, lá no século XVI ainda, o Seminário dos Jesuítas, era o Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, e depois, com a expulsão dos jesuítas, foi ocupado como hospital também da cidade, enfim, com outras funções, e em 1845, quando o observatório começa a operar, ele, né, passa a ser a sede do observatório. Nesse sentido, é interessante, por quê? Porque foi adaptado, a gente aqui vê uma cúpula, né? É um prédio adaptado, e isso gerou vários problemas, porque uma das características do próprio prédio de um observatório é que a construção, a edificação deve ser feita em terreno apropriado, até por conta da estabilidade dos instrumentos de precisão, dos instrumentos matemáticos que compõem aí o conjunto de artefatos necessários para o funcionamento da instituição. E junto né, e gosto de dizer também que em 1827, embora o observatório, né, seja criado, ele não é a única instituição criada nesse período, né, ligado ao processo de independência, mas isso é um movimento que vem desde a vinda da corte para o Rio de Janeiro, né, com a fundação da Academia Real Militar, a própria transferência de algumas outras instituições de Lisboa para o Rio de Janeiro, como a Academia Real dos Guardas Marinha, né, e o próprio Museu Real, hoje Museu Nacional, de 1818, eu estou falando hoje, mas as instituições elas mudam muito, né, mas é um contexto onde, né, e sobretudo, né,
no período, sim, que eu vou considerar ainda processo de independência e construção do próprio Estado Nacional, essas instituições elas eram importantes, o próprio observatório, para a formação dos quadros que iam servir ao Estado. E quando ele é criado, nesse decreto, ele está muito ligado às academias da Marinha e Militar. Por quê? Porque ele é, de alguma maneira, também uma certa... A gente pode estabelecer uma certa ligação entre o Observatório Astronômico, criado no Rio de Janeiro, e os observatórios que foram criados em Portugal, já no final do século XVIII, da Universidade de Coimbra, mas também os observatórios que operavam na formação, sobretudo, dos hidrógrafos e cartógrafos portugueses. Eu vou voltar a isso depois, né? E, enfim, deixa eu passar aqui. Então, essa coleção que a gente tem é uma coleção que tem todo esse conjunto arquitetônico, né? O Museu de Astronomia, quando é criado, ele é uma espécie, digamos assim, de um filho do observatório, mas que herda aí todo o conjunto arquitetônico está sob, né, custódia do museu. O arquivo institucional do Observatório, o Imperial Observatório, Observatório Nacional, ampliou ao longo do tempo, né? A gente tem também arquivos pessoais de cientistas, sobretudo, alguns que foram ligados ao observatório, outros não, né? A gente recebe doação até hoje, então isso é importante também mencionar, porque o museu, como, né, uma instituição de guarda, tem as coleções museológicas, mas a gente tem também um arquivo importante de história da ciência, e muito, né, os arquivos pessoais, os arquivos de cientistas, e em termos de coleção museológica, eu trouxe até aqui um inventário recente da nossa coleção, feita pelo Departamento de Museologia. Eu destaquei aqui, né, essa coleção dos instrumentos que foram do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, depois Observatório Nacional, com a proclamação da República, mas hoje também a gente tem coleções, né, de objetos e artefatos que vêm de outras instituições do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, como o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, o CBPF, tem também o CETEM, que é de Tecnologia Mineral, enfim, tem, né, da CNEM, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, o museu ele ainda é um espaço, né, que a coleção cresce, né? E, enfim, na verdade, vou voltar um pouquinho aqui, e para mim, né, digamos assim, a minha aproximação com os instrumentos científicos como documentos históricos está totalmente ligada à minha experiência no museu, né? A experiência de trabalhar com essa coleção. Eu sou historiadora de formação, graduação, mestrado e doutorado, uma aproximação grande na história da ciência, mas o meu mergulho mesmo nessas questões e no estudo desses artefatos está diretamente relacionado à minha ida para o museu, né, e também a minha participação na pesquisa e, enfim, discussões que resultaram na atual exposição de longa duração e, sobretudo, nesses dois tópicos que foram desenvolvidos na exposição, que é navegar é preciso, né, e a exata medida da América. E, a partir desses dois objetos, né, o astrolábio e o quarto de círculo, um quadrante astronômico, é que eu fui construindo o meu percurso de pesquisa. Então, é importante, primeiro, pensar, né, o que é um documento histórico? Porque quando a gente fala em documento histórico, a maior parte das vezes a gente pensa em papéis, né, documentos escritos, textuais, mas hoje, quer dizer, hoje, mais fruto de um longo, né, percurso, né, os historiadores não trabalham apenas com documentos escritos, mas com imagens, com, enfim, qualquer coisa, né, os historiadores costumam dizer que tudo aquilo que é produzido pelos homens pode ser um objeto histórico, portanto, pode se transformar num documento histórico. Então,
já é um tipo de uso muito específico desses artefatos, né, desses objetos. E um documento histórico, como é que a gente se aproxima de um documento histórico? A gente não se aproxima dele procurando uma verdade escrita nem no texto, nem tampouco no objeto, mas como eles nos abrem temas, questões, como eles se relacionam com outros documentos. Um documento sozinho, normalmente, enfim, não diz nada, né? Ele pode dar pistas, mas, né, essa reconstituição de um diálogo, né, com outros, inclusive com outras instituições também, como eu vou falar um pouco, ele também, também é algo que permeia o trabalho do historiador, né, quando ele vai exatamente estabelecer, construir suas ferramentas de análise desses objetos. Então, aqui tem dois conceitos que me acompanham, né, que esse conjunto todo, né, são os instrumentos de precisão, instrumentos de medida, ou, como a gente pode falar, instrumentos matemáticos, como eles eram referidos muitas vezes no século XVI, XVII até XVIII, né? Instrumentos matemáticos que são instrumentos de medição, que são os instrumentos originais, digamos assim, primeiros instrumentos, primeiros objetos utilizados, né, para observação em astronomia. E uma outra questão também que sempre foi me acompanhando, e aqui eu já vou trazendo, eu vou falar primeiro, né, nesse primeiro momento, mais do astrolábio, depois eu volto para o quadrante. Como eu disse, né, nos liga também a outras instituições. Aqui eu estou direto, né, ligada aí ao Museu Naval, aqui um astrolábio náutico. Por quê? Porque a questão da exposição era um pouco também aproximar toda essa maneira de aproximar a coleção, alguns desafios também com o processo histórico que nos formou, explorar a coleção ao máximo, e a gente resolveu partir do século XVI, podia ter partido de outros momentos, mas a gente queria aproximar com a própria configuração do Brasil. Vou voltar a isso mais no final da minha fala, né? E o astrolábio náutico, né, a gente foi para o século XVI, por quê? Porque desde o início, enfim, e a gente vai ver que isso está muito entranhado no observatório, no campo da astronomia, que são essas relações entre as medidas do céu e da Terra, e como elas se correspondem, como isso é usado para se guiar num determinado ponto, como permite, né, você estabelecer as coordenadas geográficas de latitude e longitude, mas também as coordenadas celestes, né, de altura de um astro, e também o seu azimuth, que é no plano horizontal, né, a localização no plano horizontal. E por que o astrolábio? Porque ele é, assim, um instrumento icônico das navegações portuguesas e, portanto, a gente foi, enfim, começamos daí. Mas o que eu gostaria de fixar nesse momento, né? Muito mais naquela perspectiva de como analisar um objeto. Porque, veja, o astrolábio náutico, o astrolábio é um instrumento de medição, né, que existe desde uma antiguidade remota, mas também a minha perspectiva não era remontar, ou nem é buscar a origem de um objeto, porque, enfim, isso nos leva a outro tipo de pesquisa, mas como entender, né, o funcionamento, como pensar, como explorar esse objeto como um documento histórico. E aí, como eu acabei de falar, vou reforçar, a gente sempre relaciona, né, a outros documentos históricos, textuais, e o astrolábio, né, ele é muito descrito nos livros de marinharia. Por quê? Porque ele foi o grande, digamos assim, é o objeto das navegações, né, isso, das grandes navegações, das navegações oceânicas. A bússola, ela é um instrumento importante, ela está presente também no conjunto levado pelos pilotos, mas ela não é suficiente para navegação em lugares onde você não tem terra, onde você não avista terra, você tem que ter um ponto para se guiar, e é aí que a astronomia, né, de alguma maneira, encontra a náutica.
E a navegação astronômica ela vai ser importante. O astrolábio é o que permite medir o quê? A altura do Sol, da latitude. A longitude, nesse momento, é um grande desafio, a gente depois pode conversar sobre isso, mas uma das coisas que começou a me dar muita curiosidade é que o funcionamento, né, entender um pouco do funcionamento de um astrolábio, a possibilidade de uso, está aqui, é todo o princípio, né, e aí eu já estou batendo na porta, né, da matemática, digamos assim, é o princípio da esfera, né, que dá tanto, né, os tratados de esfera, então, que são também, aparecem com muita frequência, né, nos livros de marinharia, todos eles começam com o Tratado da Esfera. Só eu vou falando, vou me perdendo aqui no meu papelzinho. Mas, enfim, e entender o astrolábio, de alguma maneira, eu comecei a entender o seu funcionamento e por que alguém consegue se localizar num ponto da Terra, né, sobretudo no meio do mar, com o astrolábio náutico, é fundamental a gente pensar o quê? Que a própria noção de esfera, ela permite o que eu vou chamar aqui de uma estruturação do mundo, né? Nesse momento aqui, a gente está ainda no... E é curioso, né, porque no século XVI para o XVII também, em termos de uma mecânica celeste, começa, digamos assim, a partir da publicação do Copérnico, né, com a proposta da tese heliocêntrica, essa estrutura do universo geocêntrica começa a ser questionada, mas aqui eu já trago um elemento interessante, depois eu recupero um pouco, que nos livros de marinharia, até o século XVIII, e aqueles que são editados e reeditados, inclusive no século XIX e atualmente, é claro que ninguém vai falar atualmente do geocentrismo, né? Mas, do ponto de vista das observações, e aí, de novo, né, a questão do princípio da esfera, o centro é sempre relacionado ao ponto do observador. Então, hoje a gente fala nos movimentos aparentes, né, do que a gente vê como movimento, mas o centro é sempre, né, o ponto do observador, o centro da esfera. Então, essas relações entre o horizonte, o zênite, nadir, os pontos cardeais, estão todos eles inscritos, de alguma maneira, no princípio de esfera, e é isso que permite não só pensar o desenho e o funcionamento de um astrolábio, mas também de outros instrumentos matemáticos de medição de ângulos e por aí afora, que são muitos dentro da astronomia. E até, né, até eu chegar lá no quadrante astronômico, esses instrumentos eles não possuíam nenhum dispositivo óptico, eles são instrumentos de medida mesmo, né, instrumentos chamados matemáticos. Está aqui. Outro, aqui o exemplo, né, aqui é a altura do polo, ensinando também no livro de Mariarinha, que é o anterior é do Pedro Nunes, cosmógrafo de Portugal. Esse aqui são diagramas retirados do livro do Pedro Medina, de cosmologia, né, ele tenta construir uma cosmologia, mas também com características dos livros de arte de navegar. E eu estou fazendo essa diferença porque os livros da arte de navegar, eles não são, digamos assim, especulativos, eles são mesmo para trazer as regras e ensinar. Eu estou vendo que aqui não vai dar uma visão muito precisa, mas, por exemplo, nesse desenho está se mostrando exatamente como, a partir de um centro, que é o observador, aonde ele está, em que ponto da Terra esse observador está, e como ele veria a posição, né, da estrela polar a partir exatamente, né, de um giro, né? Depois a gente pode voltar a essas questões, e aqui é uma rosa dos ventos, né, que é o que está desenhado na agulha de Mariá, lembrando que agulhas de Mariá, elas são, né, um instrumento que ela
dá a direção, mas se faz muitas outras coisas com uma bússola, né? Com a agulha de marear, inclusive nas navegações oceânicas, como eu comentei, ela não dá a direção precisa porque ela aponta para o norte magnético, não para o norte geográfico. E aí é que começa, né? E entra toda a importância também de um conhecimento do funcionamento da esfera, mas também de um conjunto de cálculos necessários para você identificar sua posição. Ou seja, também não basta apontar um instrumento, como o astrolábio, quer dizer, você segura, mede a altura polar do Sol, que é uma estrela visível, né, de uma embarcação, a gente pode voltar a essa questão. A navegação astronômica até um determinado momento, e é por isso que a longitude é um grande desafio, né? A estrela é o Sol, a estrela guia é o Sol, né? Por razões mesmo de condições de observação numa embarcação, não que não se observe outros astros, mas é difícil, né? Você posicionar um quadrante ou uma balestilha, mas aqui começa exatamente a importância, né, que nesses livros também a gente encontra inúmeras tabelas. Aqui é o regimento, né, de declinação do Sol, também de um outro cosmógrafo de Portugal, nesse momento a União Ibérica, mas, enfim, ele está ali, né, publicado em Lisboa, esse texto, do João Batista Lavanha, onde ele publica aí um regimento da declinação do Sol. Então, enfim, então, não só aquilo que você observa, mas você tem que submeter os dados observados a uma correção, né? E aí você precisa das tabelas de declinação do Sol, tabelas de declinação magnética, o tempo todo. Por quê? Porque o Sol, né, ele não se põe, se levanta no mesmo ponto, por conta do movimento passei aqui, né, por conta do próprio movimento da Terra. Então, isso tudo, né, a gente vai vendo que navegar é preciso no sentido de que você tem, né, sem a matemática, você também não consegue estabelecer nem se localizar em nenhum ponto da Terra, sobretudo quando você vai para muito distante, como é o caso das navegações. Isso se desdobra também no uso desse posicionamento para cartografia, para a confecção de cartas náuticas e cartas geográficas. Então, assim, um primeiro ponto, e isso tudo é possível a partir do uso dos astrolábios, da bússola, por quê? Porque eles dão exatamente, eles também são desenhados a partir do princípio da esfera, né? Então, isso que a gente vai percebendo. Nesse caso, um astrolábio náutico encontrado, né? Ele é um objeto que pertence, como eu falei, ao Museu Naval. No MAST, né, no Museu de Astronomia, a gente tem uma réplica feita a partir desse objeto, e eu sei que ele é um objeto português, porque aqui nessa argolinha que representa o zênite, né, ou seja, onde vai estar exatamente ao ponto que é a linha meridiana, né, o ponto que estaria sobre a nossa cabeça, né, no caso de uma observação, e aqui ele está graduado em 0, vai até 90, graduado o 0 aqui de novo, e até 90, 180. Isso aqui é o plano horizontal, e por isso que, né, a gente vai... esses livros acabam sendo livros importantes porque para os ensinamentos necessários para o uso dos instrumentos, para a leitura desses dados e para as correções. E, como eu falei, essas observações começam a ser feitas cada vez mais cotidiano, né? No sentido de que você precisa acumular essas informações, né? Quando você sai, eu até costumo também reforçar muito que uma navegação ela nunca se dá por uma aventura. Você vai, às vezes, a lugares desconhecidos, mas sempre nas viagens, até um determinado ponto da viagem, os pilotos sabem, né? Conhecem, né? Então, isso é fruto de um... E como é que você acumula esses dados? Por meio daquelas tabelas, por meio desses números que são coletados, né, a partir das observações com esses instrumentos matemáticos ou instrumentos de precisão. Então, o astrolábio náutico ele é
um objeto que foi adaptado para a leitura da altura do Sol, porque ninguém mira o Sol. Então, ele tem um orifício por onde a sombra é projetada e você tira, né, essa diferença aqui, que vai dar a diferença de altura do Sol da latitude, ou seja, a altura em relação ao horizonte e aos polos, né? Passando para um outro conjunto, né, de questões também ligadas aí ao princípio da esfera, também né, a questão das longitudes, mas nesse momento é um desafio, depois eu posso voltar a isso depois na hora da conversa, mas aqui o que eu queria chamar a atenção é que até um determinado momento, da passagem do 18 para o 19, a navegação ela era por estimativa em relação à longitude, porque a latitude conseguia se tirar com alguma precisão. A longitude já era uma questão mais complicada, e como um dos métodos é exatamente a distância angular entre a Lua e alguns astros, aí já não é o astrolábio que vai ser usado, mas uma balestilha, que é esse objeto aqui, que é uma régua graduada. Então, de novo, né, medida de ângulo, você tem um ponto de mirada, onde, né, o observador vai olhar, e quando ele chega nos 2 pontos que ele quer observar, então a gente pode imaginar a distância angular entre a Lua e uma estrela, ou, né, normalmente estrelas mais visíveis, né, não são todas que são utilizadas como referência, e é essa distância angular, e aí você, de novo, tem que saber e calcular essas distâncias comparando observações de latitude em lugares ainda não conhecidos com a longitude de lugares já mais conhecidos, porque nesse momento, quer dizer, você não tem ainda o relógio que conserva a hora de origem, então não tem como, né, é um problema técnico mesmo. E as observações astronômicas no mar, de noite, quando você precisa ou do horizonte, né, e por isso que o astrolábio é muito mais usado do que a balestilha, porque quando você precisa de 2 pontos, é só a gente imaginar o navio em movimento, que você mirar corretamente com precisão é quase, né, algo próximo ao impossível. Então, e um dos pontos interessantes é que essas informações elas são constantemente, né, dos navios, são enviadas para, no caso de Portugal, para a Casa da Guiné, depois para o Conselho Ultramarino, no caso da Espanha também o armazém de Sevilha, porque são informações, no caso de Portugal e Espanha, consideradas estratégicas, porque pelas tabelas, né, enfim, também, né, esses instrumentos, o que é interessante é que eles começam a ser fabricados e padronizados nesse momento. A gente pode também depois falar um pouco sobre a construção desses, de astrolábios, sobretudo, quadrantes e balestilhas. Eles são padronizados, e esses dados são minuciosamente, né, controlados, tabulados, né, ou seja, o cálculo matemático é fundamental. E eu vou passar agora um pouco para a segunda parte da minha apresentação, porque num primeiro momento eu me dediquei muito a estudar exatamente, né, os astrolábios, e aqui um pouco do exemplo dessa questão assim, de diagramas, né, que falam muito, né, aqui, se a gente tem o polo norte, sul, aí, né, as linhas paralelas aqui, a linha, né, do Equador, e de novo os trópicos, as zonas, tudo isso vai sendo exatamente o que permite os estudos tanto sobre as estruturas como sobre o movimento, né, de alguns astros, enfim, e o entendimento da própria mecânica celeste. E, portanto, essa realidade observacional ela é uma coisa que, até hoje, isso é um ponto básico, né? Assim, para pensar nas observações. E, na verdade,
a gente, para entender um pouco isso, a matemática é fundamental. O Pedro Nunes, que foi, né, um cosmógrafo de Portugal, ele chega a afirmar que exatamente que o lado mais útil da matemática é usá-la para as navegações, porque isso permite um controle por parte do Estado, inclusive, de terras distantes, né, de construção do próprio império. Então, nos meus estudos, eu gosto também de trazer essa dimensão, né? Tem o lado do conhecimento, da curiosidade, do engenho humano, digamos assim, mas tem também esses usos muito práticos, né? Que a gente pode pensar na navegação, mas pode pensar em balística, pode pensar na arquitetura militar, enfim, numa série de usos, né? Que sem a matemática a gente não consegue nem entender certos mecanismos, né? Então, acho interessante, e eu dividi entre o astrolábio e o quadrante, por quê? Porque o museu, como eu falei, a nossa coleção é uma coleção que tem uma relação direta com a criação do observatório, então a gente não tem instrumentos, né, anteriores ao século XIX. Contudo, tem um perdido lá do século XVIII, que é o objeto que eu estudei com mais vagar, né? Mas também nessa perspectiva. Por quê? Porque ele também guarda o que eu chamo, quer dizer, o que eu chamo não, né? O que é o princípio da esfera. E embora, como eu, né, no início eu comentei, não tenha nenhuma intimidade e, em certos momentos, até dificuldade em entender certos mecanismos, eu vou aprendendo a ler esses objetos também conforme eu vou ficando um pouco mais com menos medo da matemática, digamos assim, né? E é quando eu chego num conceito que, para mim, foi muito importante, por isso que eu demorei um pouco a trazer também, porque isso tem a ver com a minha trajetória, né? Com como eu fui, digamos assim, reunindo ferramentas, né? Então, aquilo que era mais de uma sensibilidade de um tato, quando eu cheguei, né, e entrei em contato com esse conceito aqui das ciências de observatório, não é um conceito, uma categoria proposta pelo Davi Oban, Charlotte Big e o Otto Sibum, que são historiadores da ciência, enfim. O Otto Sibum, ele é da Dinamarca, eu acho que é de Uppsala, eu não estou bem lembrado, enfim. E o Davi Oban, ele é da Universidade, é ligado ao Instituto Pierre e Marie Curie, né? Mas, enfim, o que aqui tem de interessante, e aí eu fui me aproximando também mais ainda da coleção de um determinado conjunto da coleção do Mast. Né? O objetivo desse livro é, primeiro, pensar um pouco a história social dos observatórios. Né? E essa categoria funcionaria, né? Historiador tem sempre a necessidade de uma certa delimitação né? De tempo, entre 1780 e 1914, e o que caracteriza essa cultura dos observatórios? Que ela já está um pouco ali presente nas navegações, estaria presente até na criação do Observatório de Greenwich, de Paris, no final do século XVII. Mas o que seria? Né? Primeiro, são espaços que começam a existir e que têm, primeiro, né, são ciências e um conhecimento que se realizam a partir do uso de instrumentos matemáticos. Né? Então, o observatório ele é, entre outras funções, uma instituição onde a matemática ela aparece o tempo todo, porque tudo, né, todos aqueles objetos, mesmo os instrumentos ópticos, que, como eu falei, né, as lunetas e telescópios chegam um pouquinho depois, na astronomia, chegam no final do 17, né, ali o Galileu já começa, mas, enfim, como um instrumento de observação astronômica, os instrumentos matemáticos eles são mais importantes porque eles que permitem, de fato, a identificação e a estruturação, não só a estruturação, né, enfim, do que eu vou chamar aqui sistema céu-terra, das medidas, mas também o entendimento da própria mecânica celeste. Né, os telescópios eles ampliam o campo de visão, mas o instrumento
matemática, por quê? Porque, na verdade, são medidas de ângulos. E o que se faz no observatório? Um monte, vou até falar assim, um monte de coisa, e quase todos esses conhecimentos traduzem o quê? Fenômenos da natureza em número. Termômetro, barômetro, todos esses, né, estão ali dentro de um observatório. Então, a matemática e os cálculos, sobretudo, né, um dos profissionais mais importantes do observatório é o calculista, não é nem o astrônomo, né? Muitas vezes pode ser a mesma pessoa, mas por quê? Porque os instrumentos e as observações coletam dados que são, como eu falei, atualizados, porque você tem que saber a declinação do Sol, variação magnética, uma série de coisas para fazer os ajustes. Mas o que me interessa, né, tem esse lado simbólico também, né, de a astronomia, a partir do século XVIII, ela é considerada também uma espécie de, como eu vou falar, uma ciência que demonstra também uma certa, assim, a cultura, uma superioridade cultural. Então, os observatórios ganham essa dimensão também nas cidades. Então, é interessante a gente pensar que o observatório criado no Rio de Janeiro, ele é um dos primeiros observatórios no Hemisfério Sul, numa cidade que se queria também uma cidade, né, importante, quer dizer, era importante estrategicamente para as navegações no Atlântico Sul desde muito tempo, mas como uma capital, né, está marcada aí no processo de independência, mas também que é o quarto ponto que me interessa muito, que é pensar que esses dados eles servem tanto para os estudos especulativos, mas também são dados que o Estado usa até para a própria administração do espaço, controle do tempo, né, observação de passagem meridiana, cotidiana, né, a marcação do tempo feita nos observatórios. Então, entre os observatórios, eu destacaria exatamente aquilo que os observatórios reais, imperiais e observatórios nacionais nesse período, né? E o que eles fazem? Mesmo Greenwich é para as navegações, é para montar o quê? Tabelas de latitude e longitude, né? Para conhecer a variação das marés em vários portos. Então, são instituições que acumulam esses dados e chegam em forma de números submetidos a cálculos, né? Então, soluções de problemas técnicos, enfim, que ao longo do tempo essas, né, vai permitindo, inclusive, a correção de mapas, o que deu uma certa confusão. A gente pode voltar a isso depois, porque vai ser o segundo exemplo que eu vou usar, porque eu acho que eu já estou me alongando muito no tempo. Mas, por exemplo, refazer um mapa geográfico, como foi feito no início do século XVIII na França, a partir de dados coletados e reunidos, mostrou por onde passava exatamente a linha meridiana de Tordesilhas, que dividia, né, o mundo, digamos assim, entre Portugal e Espanha. Então, essas instituições, né, elas são de grande importância, e aí é que eu volto um pouco, né, eles se multiplicam muito na Europa ao longo do século XVIII, e, como eu disse, no hemisfério sul, no mundo colonial, é mais ao longo do século XIX. E é aqui que nessa coisa das coleções de museu, aqui é só o decreto-lei que marca, né, como eu disse, em Portugal, e no momento da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, quando ele criado o Observatório Astronômico, ele está ligado mesmo às academias de marinha e ao Corpo de Engenheiros, né, como um local importante para a preparação até de pessoas que pudessem servir mesmo ao Estado, no caso já o Estado imperial, num momento de muito rebuliço. E é aqui que eu chego ao objeto que eu estudo, que é muito, né, que é já do acervo do MAST, e que o estudo do astrolábio para mim foi fundamental. Por quê? Porque isso aqui é um quadrante, né, um quarto de círculo, está aqui a régua graduada dele, está aqui, depois no final eu vou mostrar algumas características desse objeto. E o quadrante astronômico, ele foi um instrumento, digamos assim, que ele surgiu mais ou menos no final do século XVII, e um instrumento, ele às vezes é comum
texto que não tem uma autoria muito bem delimitada. Em que sentido? No sentido de que são, né, quadrantes existem desde a antiguidade, mas esse aqui tem uma característica que foi acoplado no quadrante duas lunetas, né, dois dispositivos ópticos, um que é fixo, então, de novo, instrumento de medida de ângulo, como o próprio astrolábio, e uma que gira aqui nessa régua graduada, então você tem um campo de visada para medir ângulo. Depois, esses parafusos aqui são de ajustes no terreno, porque esse é um instrumento não montado em observatórios, mas é um instrumento de levar a campo, porque essas instituições, como eu disse, elas acumulam dados que vêm de várias partes. No caso desse quadrante, essas informações que eram remetidas para Portugal. Eu vou dizer por quê, né? Então, esse é um instrumento do MASP que me despertou curiosidade, por quê? Porque é um instrumento do século XVIII, instrumento, né, mais ou menos, eu vou precisar a data em 1779, mas pode ter aí, é melhor dizer cerca, né, do que precisar. E, muito curiosamente, parte da coleção, que hoje está guardada no MASP, herdada do observatório. Muito dificilmente um observatório criado em 1827, que começa a operar em 1845, compraria um instrumento do século XVIII. Né? Depois eu posso falar por que eu argumento isso com uma certa segurança, mas o fato é que ele está lá na nossa coleção e ninguém sabe exatamente por que ele faz parte. Se já estava no Morro do Castelo, naquele prédio, como eu falei, foi um prédio que pertenceu aos jesuítas, que fizeram algumas observações astronômicas no século XVIII, ou se é um instrumento que veio junto, né, com a transferência da corte, então veio de Portugal no contexto mesmo da vinda da corte, porque foi um momento também que alguns observatórios foram criados em Portugal, ou se foi um instrumento ligado às comissões de limites que tiveram lugar na América Portuguesa, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, não vou entrar muito neles por conta do nosso tempo, mas né, como a matemática aparece, como que isso é importante nesse momento? As técnicas de confecção de mapas exigiam cada vez mais o quê? Precisão nos desenhos, né? Precisão também nas localizações e nas determinações das coordenadas geográficas, porque você faz um mapa a partir daquelas tabelas, né? Então, o que essas comissões de limites faziam? Demarcavam no próprio terreno algumas decisões. Então, astrônomos e matemáticos foram contratados pelo Estado português para realizar viagens e demarcações no território da América Portuguesa para definir os seus limites, tanto Madrid quanto Santo Ildefonso, ligados aí aos limites entre Portugal e Espanha. E aqui, enfim, a capa do diário, mas o que me interessa? Olha como esses instrumentos matemáticos, eles têm um emblema importante, eles aparecem, ó, aqui tem, né, um quadrante, uma balestilha, isso aqui não chega a ser um astrolábio, mas é um pequeno anel armilar, também de medida, ó, compassos, e o globo terrestre. Então, as medidas permitem também esse controle. Né? Isso aqui é a capa de um diário de demarcação de limites. E aí, pelos diários, como eu disse, um documento sozinho não consegue, né, te responder muita coisa, mas pela leitura dos diários, dos demarcadores de limites, né, a gente sabe que quadrantes astronômicos foram muito utilizados nesse momento. Está aqui né, esse aqui é o quadrante do MASP, é uma fotografia do objeto, aqui uma gravura, e eu encontrei essa gravura muito parecida, quer dizer, está num livro que é uma carta de um astrônomo português que reside em Londres no final do século XVIII, que é o João Jacinto de Magalhães. Ele é um filósofo natural,
responsável pela compra de instrumentos que embarcariam para a América Portuguesa, e foi feito, quer dizer, eu sei que o quadrante do macho é feito pelo Jeremias Sisson, um fabricante inglês, e o próprio João Jacinto de Magalhães menciona que encomendou ao Sisson quadrantes para serem mandados. E aqui, olha só, o que eu queria que vocês prestassem atenção no desenho, depois eu vou mostrar no objeto. Esse objeto tem que dar o quê para quem usa? A precisão na medida. Então, se vocês perceberem, o tempo todo é com trava. Você mira e trava para fazer a leitura. Mira, né? E você também ele tem que estar bem estável. Então, todo... E aí também tem um elemento interessante, porque o instrumento ele só vai funcionar se você souber usá-lo. Então, você tem que... E nesses livros acabam explicando um pouco, né? Princípios da esfera, novamente, são instrumentos né, são graduados. Esse instrumento é um instrumento portátil para ser levado a campo, ele teria um tripé, que a gente não tem, e aqui não está, enfim, aqui é o corpo do quadrante, então é para parafusar e ajustar no terreno, enfim, uma série de elementos que daqui a pouco a gente vai ver no próprio objeto, e o astrônomo, Bento Sanches Dorta, no Rio de Janeiro, está aqui, formado lá no Observatório de Coimbra, no curso de matemática. Né? Então, na verdade, independente, né, do conhecimento da mecânica celeste ou, né, de elementos mais vinculados à astronomia propriamente dita, o que, né, essas observações permitem. E esse observatório de Coimbra ele é da Faculdade de Matemática, forma vários que vêm, né, para a América, e está aqui de novo a mesma função do que vai ser o Observatório Imperial, então a gente pode ver uma certa continuidade do final do século XVIII até, né, o início do século XIX, que é isso, né, derrotas de pilotos, demarcações, medir terreno, situações geográficas e as medidas do tempo. Então, a gente vê, ó, a medida é um conceito, né, fundamental, a precisão e a medida. O desenho do observatório, eu gosto muito de diferenciar, né, uma coisa são as observações feitas no interior de uma instituição, com as condições mais favoráveis, daqui a pouco eu vou mostrar uma que é em campo, porque muitas vezes, né, quando a gente pega a descrição de um diário, alguns historiadores olham e falam, está errado, né? A medida está errada, e esquecem que eles estão em condições, às vezes, muito adversas de quê? De precisar e montar um instrumento dentro, né, do que de como esses objetos devem ser montados. Então, aqui é só, né, para reforçar que eu sei que instrumentos vieram para o Rio de Janeiro no final do século XVIII, então tem uma suposição que aquele quadrante pode ter vindo também no século XVIII para as demarcações de limites, né? Mas a gente não tem certeza, não tem nada que ligue aquele objeto, né, Regina? E às vezes a gente não tem, né, quando vai trabalhar com objetos de museus, é importante, mas nem sempre a gente tem essa precisão da informação, né? Então, esse quadrante astronômico, o quarto de círculo, é um instrumento do MASP que a gente não tem essa precisão, mas possivelmente ele pode até ter sido feito para atender os astrônomos na demarcação de limites, porque esses instrumentos não eram feitos em série. Né? Então, aqui ele, como eu disse, eu vou trazer agora um pouco desses elementos também que a gente vê a matemática inscrita no objeto. Como eu disse, são vários parafusos de fixação, o tempo todo você gira e fixa o instrumento. Então, aliás, esse é outro desafio também, né? Esses gestos, né, de quem operava o instrumento, a gente também não consegue acompanhar muito, muitas vezes dificulta. Espera aí que vem na ordem errada. Tá? Aqui é uma gravura, é uma aquarela, que representa uma viagem de demarcação do século do final do século XVIII, eu vou pular aqui, porque era um detalhe de uso, aqui não chega a ser um quadrante, mas é um instrumento circular também, a gente vê aqui de novo, ó, réguas, enfim, e a representação de um astrônomo no trabalho de campo, mas aqui que eu queria, ó. Ele gira e trava o tempo todo, você tem essas travas para fixar o instrumento e réguas graduadas tanto na base do instrumento, porque ele vai dar exatamente a medida horizontal,
né, e permite a altura, e um quadrante astronômico, pelo movimento dele, a gente pode fazer medidas, ficou longe, né? Eu posso usar ele, né, totalmente na horizontal, fazer medida de ângulos horizontais, como também posso apontar ele para o céu. Ele é móvel, ele é todo móvel e fixo, então foi um instrumento muito utilizado ao longo do século XVIII. Está aqui a régua graduada dele na base, e ele tem um elemento interessante, que a régua graduada, essa régua graduada, ela é dividida em 90 graus e 96 graus. Né? Tem essas duas medidas, eu já vou voltar a essas medidas, porque para mim foi uma descoberta também de por que 360, por que esse número para dividir a esfera, e aí, de novo, aparece esse conjunto de precisão, né? Essa questão da matemática, de como a gente consegue, né, traduzir essas medições em mapas, em tabelas, enfim, numa série de elementos importantes, né? E no fundo, né, o que esses instrumentos permitem é um certo domínio territorial à distância, no contexto do século XVIII, mas também do XIX. Eu diria que até hoje tem um pouco desse aspecto, né? Mas, assim, esse princípio da esfera está presente no astrolábio, no quadrante, nesse círculo de borda e no conjunto tanto de instrumentos portáteis quanto de instrumentos de grande porte do observatório, uma luneta meridiana, e o próprio posicionamento da luneta, né, das lunetas equatoriais, as imutáveis, elas estão todas dentro desse princípio, mas eu acho que isso, de alguma maneira, é mais interessante a gente ver no local, né, observar como que o princípio da esfera, que enfim, é uma bússola do século XVIII, eu vou pular. Ela hoje está no Museu Histórico Nacional, tem umas curiosidades em relação a ela, mas, enfim, como já avançamos muito aqui no tempo, eu termino fazendo um pouco essa relação, né, que, no caso dos estudos que eu desenvolvo, o que me interessa, por isso que eu, né, posso dizer que eu sou historiadora, não sou matemática, mas a gente pensar como a matemática ela é estruturante. Né? Tanto para a gente pensar, por exemplo, os impérios ultramarinos do século XVIII, que, claro que a gente pode, né, do 16, 17, 18, a construção do Império Britânico e toda... Né, a matemática ela é presente, né? Ela, sem esses elementos, né, tanto a precisão das navegações não ocorreria. Então, né, tem um lado mais, né, da violência, da expansão, mas tem também esse elemento. E a própria geodésia, né, a cartografia, também a própria construção do território. Né, o espaço de um Estado ele é controlado a partir também desses elementos. Né? E aí eu posso encerrar exatamente afirmando isso, que sem a matemática a gente não entende a formação do Brasil, botei Brasil entre aspas, porque arrisco, né, pensar desde o século XVI até a própria consolidação do Estado imperial no século XIX, e o observatório teve um papel importante também nas delimitações de fronteira. Né? Medir a terra, né, a geodésia, permite também você medir os espaços políticos. Eu vou interromper aqui, né? Acho que eu falei demais da conta, vocês devem estar cansados, enfim, mas estou aí à disposição para dialogar, para, enfim, alguma coisa que não tenha ficado muito clara, e certamente depois pedir ajuda no campo mais específico da matemática, em algumas coisas que eu sei que eu também vou, né, aprender muito com vocês nesse sentido.